Olá, muito boa tarde, seguidores do Povo Online aqui no Facebook. Eu sou Ítalo Coriolano e nesta tarde de terça-feira nós recebemos o repórter de conjuntura Carlos Maza para comentar assuntos polêmicos e interessantes da política, tanto nacional como aqui do Ceará. Bem, os nossos 4 temas de hoje são esses. Primeiro, Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, e Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, cobram a aprovação da reforma da Previdência, sendo que ontem o presidente Michel Temer afirmou que a mudança pode não acontecer. Em seguida, nós vamos discutir uma decisão do TRF da 4ª Região, que aumentou a pena do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, de 10 anos de prisão para 24. A gente vai já saber por quê. O nosso terceiro assunto é uma disputa entre o senador Tasso Gereissati e o governador de Goiás, Marconi Perillo, pela presidência do PSDB. As eleições acontecem no próximo mês de dezembro. E para finalizar, ainda falando de PSDB, há aí a expectativa de que o candidato do partido a governador aqui do Ceará seja o empresário Geraldo Luciano, já que houve aí uma recusa por parte do senador Tasso Gereissati. Muito boa tarde, Carlos Maza, seja bem-vindo aqui a mais um Live Política. São 17 horas e 17 minutos e a gente vai começar com essa pressão do ministro da Fazenda e também do presidente da Câmara sobre o presidente Michel Temer. Ontem houve uma reunião de líderes, partidários, de lideranças do Congresso Nacional, onde o presidente Michel Temer, digamos que jogou a batata quente para o Congresso. Vocês querem reforma da Previdência? Então, trabalhem, se mobilizem para isso. Enquanto isso, o próprio Rodrigo Maia e agora também o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmam que há uma necessidade também de articulação do Executivo, do Palácio do Planalto, para que essa reforma, enfim, saia. Era a grande prioridade do governo Temer quando ele assumiu o comando do país após o impeachment de Dilma Rousseff, e é uma pauta que parece não andar, Maza? Qual é a expectativa, afinal? Aprova-se ou não aprova a reforma da Previdência até o ano que vem? Exatamente. Como a gente já vem percebendo aí nos últimos meses, a reforma da Previdência é um tema que não tira só o sono de muitos brasileiros, que temem aí as repercussões da crise política e econômica aí na própria aposentadoria, como também tira o sono do governo, que sabe que ali, um governo que já vem enfraquecido, já vem aí alvo de 2 denúncias da PGR, já teve que aí fazer uma movimentação, um esforço hercúleo para derrubar as denúncias que foram movidas contra o presidente na Justiça, tem que aprovar um tema tão sensível a 1 ano da eleição, os deputados não querendo de jeito nenhum tocar nesse assunto, porque a gente sabe que é um tema que, o caso clássico aqui no Ceará, o Inácio Arruda participou da votação com relação a isso aí, até hoje tem pessoa que associa ele como um traidor, são questões muito delicadas quando se mexe em aposentadoria, em todo esse tipo de assunto previdenciário que envolva algum direito trabalhista também. Então, você tem nessa fala hoje do Meirelles e do Rodrigo Maia 3 componentes muito interessantes. Primeiro, porque eles desautorizam o presidente, Vem logo depois de uma fala aí do Temer no sentido de que ele talvez colocando alguns poréns ali para se votar a reforma, reconhecendo essa dificuldade que eu falei agora há pouco de votar um tema tão delicado assim, nas vésperas de eleição, num processo político conturbado, e também desautoriza porque vem na frente logo no outro dia. E aí temos o segundo componente, que é a primeira vez, talvez, que o Henrique Meirelles entra em rota de colisão direta com o presidente Michel Temer. A gente viu aí o Henrique Meirelles, que já vinha numa postura mais... já anunciou recentemente que poderia vir a ser candidato a presidente da República, agora já bate de frente com o Temer,
talvez aí faça até parte de alguma estratégia, né, para se descolar um pouco da imagem do presidente. E o terceiro comandante, é claro, é o Rodrigo Maia, que desde a segunda votação de denúncia contra o Michel Temer no Congresso tem dito que iria procurar uma postura mais proativa, mais né, de formulação, de organização dentro dos processos de economia no Congresso. Agora o Rodrigo Maia desautoriza bastante o Temer, né? Vem falar logo agora que o Temer e o Meirelles e o Maia, o Meirelles dizendo que não é uma questão de vontade, né, mas sim de necessidade de aprovar a reforma da Previdência, porque as contas públicas não conseguiriam se manter se não tivesse ajuste. E como você falou, teve esse evento com lideranças que mostrou uma fraqueza muito grande do governo, né? Líderes de importantes partidos como o PP não foram ou ali demoraram para chegar, mandaram emissários, então ficou um clima muito de fragilidade para o presidente Temer num tema que já é dificílimo, para o presidente mais forte, recém-eleito, já seria difícil. Na situação em que ele se encontra hoje, pior ainda. E aí vem o ministro da Fazenda e o presidente da Câmara, que já estão em rota de colisão com ele agora, dizer que isso tem que acontecer é mais um episódio aí dessa confusão toda que a gente está vivendo na política nacional. A verdade é que os deputados já se desgastaram demais tendo que salvar o presidente Michel Temer por 2 vezes, né? Isso ficou claro no próprio placar das 2 votações, né? Essa segunda agora com a diferença bem menor entre quem era a favor da investigação e quem era contra. Então os deputados realmente acham que já foram aos seus limites, né? E os recursos também empregados para o convencimento dos deputados, digamos assim, também já estão se esgotando, né? A torneira uma hora acaba tendo que fechar. Fora que mexer em direitos sociais, né, como é o caso da Previdência, aumentar o tempo de contribuição, aumentar a idade para garantir a aposentadoria, isso mexe de maneira muito forte com o ânimo, com a vontade do eleitor, né? Então, com certeza, quem votasse a favor de mudanças desse tipo, no outro dia seriam cartazes e mais quadros espalhados aí por tudo que é canto, e a imagem dos deputados ficariam ainda muito mais comprometidas do que quando salvaram o presidente Michel Temer por 2 ocasiões. Vale lembrar que dentro da própria base do presidente Michel Temer tem muitas pessoas ligadas a frentes sindicais, né? Que a CUT, no caso que era mais lembrada como mais próxima do PT, não é a única central sindical no Brasil. Existem outros ligados a grupos que estão ali dentro do governo e que esse pessoal desde o início já se coloca, olha, a gente apoia nas denúncias, a gente apoia nisso, mas Previdência talvez seja demais. Bem, outro assunto que tem relação, digamos assim, direta com a estabilidade do presidente Michel Temer são as eleições para o comando do PSDB, eleições que acontecem no próximo mês de dezembro. Isso porque você tem uma ala que defende a permanência do partido na base do presidente Michel Temer e outra que defende que o rompimento tem que ser imediato. E essas 2 visões são representadas em 2 candidaturas. Uma é do senador Tasso Gereissati, que já há muitos meses defende que o PSDB rompa com o governo Michel Temer, e do governador Marconi Perillo de Goiás, que tem um diálogo com a ala de Minas Gerais, com o presidente afastado Aécio Neves. Enfim, hoje existe essa disputa entre esses 2 nomes. Estava prevista uma reunião para essa terça-feira para se tentar chegar ao consenso. Não foi possível. Isso porque o Marconi Perillo queria que a reunião fosse também com a parte da bancada que é a favor da manutenção da aliança com o presidente Michel Temer, então chegou-se aí um impasse. De um lado, o senador Tasso Gereissati, representando aí os chamados cabeças pretas, representando a parte mais intelectual do PSDB, ele inclusive recebeu apoio hoje também de nomes de economistas do partido, e do outro, Marconi Perillo, né, que tenta aí criar um consenso dentro do PSDB, mas está muito difícil. Pela realidade de hoje, Maza, pelo que essas declarações, né, estão aí eclodindo, tanto de apoiadores de Tasso como de Marconi Perillo, provavelmente eles tenham que ir realmente para um embate direto, né? Vai ter aí uma queda de braço dentro do partido. Hoje, depois dessa reunião que teve entre o Marconi Perillo e o Tasso Gereissati, praticamente ficou selado isso, que muito dificilmente, pelo menos a tese que o Tasso defendia, que o Marconi tirasse ali a candidatura dele, não vai para frente, né? Pode ter que ter uma terceira via aí, seja costurada, mas que o Marconi retire e fique por isso mesmo, o Tasso possa concorrer livremente, hoje já é praticamente descartado. Vai haver choque entre os 2 grupos de pensamentos. Enquanto isso, o Geraldo Alckmin, candidato aí à presidência também pelo PSDB, tem tentado articular ali uma solução mais pacífica para que não tenha choque. O PSDB já bastante desgastado, né, porque teve esses processos de rachas aí nas denúncias do Temer, já vem com um desgaste muito grande nessa parte da autocrítica ou não, que o Tasso tem defendido fazer. Recebeu recentemente o apoio do Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, que disse também que o partido deveria fazer autocrítica e sair do governo. Então, preso entre tudo isso aí, as pressões do Tasso, que o Tasso tem dito que não só
não só que faça autocrítica, mas que os 4 ministros que hoje o PSDB tem no governo, devem sair logo do governo, abandonar os cargos. Então já tem aí um cenário para uma disputa grande. Muito dificilmente esse apelo do Geraldo Alckmin aí para que o Marconi tire a candidatura dele vai para frente. A expectativa é que eles tenham mesmo uma disputa, e é aquela coisa, hoje é bastante imprevisível o resultado que isso pode ter, porque a bancada do PSDB rachou total, né? A gente vê quase de 50% nas votações, os números ali que eles divulgam mostram isso mesmo. O Tasso fala aí em 20 votos, mais de 20 votos, uma bancada de 44, 45 deputados, então, ou seja, quase basicamente a metade dos deputados do PSDB de um lado ou de outro, e é um processo bastante desgastador, péssimo para o partido, porque vem aí numa situação de uma crise política, a política institucional, tradicional, toda sobre questionamentos, e o partido nessa situação, né? Ele próprio não colaborando com isso, brigando entre si. Vai ser muito difícil ver o que vai acontecer com o PSDB na próxima eleição, se vai ter deputado que vai guardar rancor, ou se eles vão conseguir sentar o Tasso. Se perde para o Marconi, vai continuar no partido, vai para ter um processo de apartamento maior. A gente bota junto com isso a questão da candidatura do Alckmin, do Dória, que se coloca também. A gente pode estar diante aí de um processo de rompimento, de desgaste generalizado dentro do partido, que pode até levar a defecções, como aconteceu em várias outras ocasiões com outros partidos. Até aqui no Ceará, a gente viu muito isso no próprio PSDB, partido que era grande no momento, depois diminuiu, agora já volta a tentar construir um corpo de novo. Mas a questão é que, assim como todos os outros setores da política nacional hoje em dia, o PSDB deve ter bastante tensão, bastante embate daqui para frente ainda. Realmente o que se observa é a falta de unidade de pensamento dentro do PSDB. Você tem uma ala que defende uma forte autocrítica, uma renovação, né, que tenta aí flertar com o conceito de nova política, de mudanças, enfim. Em que inclusive coloca programas na TV defendendo até o parlamentarismo, né, e outras bandeiras históricas do partido, mas que nunca viraram realidade. E de outra você tem uma parte, digamos assim, mais conservadora, mas não vamos apoiar aqui o Temer, vamos esperar a economia se recuperar, a gente pode colher os frutos disso em 2018, mas a verdade é que essa relação realmente já está muito, muito umbilical, né? Então, ou realmente se rompe agora e se tenta criar um discurso novo, né, de desligamento do governo Michel Temer para tentar conquistar novos eleitores e se colocar como uma alternativa viável à presidência da República, ou realmente esse projeto de comandar novamente o país vai ficar muito complicado com essa associação direta com um governo que tem um desgaste tão grande, a aprovação de apenas 5%. É o que o próprio Fernando Henrique Cardoso disse no artigo dele no fim de semana no Estadão, né, que corria o risco de se tornar um partido totalmente secundário dentro de um processo eleitoral em 2018 se continuasse assim, secundário dentro do governo do Michel Temer. E é interessante que eles ficam discutindo, protelando essa decisão de sair ou não, né, do governo PSDB, e enquanto isso o Centrão, os partidos ali, estão pressionando o Temer para que coloque os ministros do PSDB para fora, porque eles querem aqueles espaços, né, porque o Centrão, nas duas denúncias contra o Temer nas reformas, ele sempre emprestou apoio total e incondicional na grande maioria dos deputados, enquanto o PSDB, nas duas votações de denúncia, foi basicamente rachado. Então esse pessoal falou, olha, a gente merece mais esses espaços do que o PSDB. Então imagine que sendo engraçada, né? Seria o fim, toda a desmoralização total para o PSDB se ele enrolasse, falasse, não saísse e acabasse posto para fora. Lembrando ainda que caso o PSDB saia realmente do governo Michel Temer, é ruim também para o governo, né? Porque apesar de tudo é um partido que ainda traz uma qualificação técnica para o executivo, né? Então você deixar o espaço vago para partidos do baixo clero, né, que não tem uma baixa qualidade técnica e interesses não divulgáveis, digamos assim, é ruim também para o governo Michel Temer perder a qualidade que o PSDB ainda representa em termos políticos e técnicos. Apesar da recente gafe da ministra dos Direitos Humanos, que é indicada pelo PSDB, Luiz Linda Valois, que disse aquela questão lá de que os 30 mil de salário era um trabalho escravo, né? 60 mil, né, que ela queria acumular. Exatamente, quem dera, né? Bem, saindo um pouquinho de PSDB, indo para o seu arquirrival, Partido dos Trabalhadores. Hoje, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região aumentou a pena do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, de 10 anos de prisão para 24 anos. Isso porque ele apresentou um recurso após uma decisão da 13ª Vara de Curitiba, né? Havia uma expectativa aí de que essa condenação fosse anulada, mas aconteceu exatamente o contrário, né? Quase que triplicou a pena dele, que é referente à acusação do Ministério Público de corrupção passiva, né? De um esquema junto à Petrobras para enriquecer, tanto para garantir recursos, tanto para o Partido dos Trabalhadores também, como para garantir recursos para o casal de publicitários
João Santana e Mônica Moura. Mas o TRF é o mesmo tribunal que vai julgar o recurso do ex-presidente Lula também por uma decisão de Sérgio Moro. Será que isso faz acender o sinal de alerta no PT? Exatamente, né? A coisa que mais chama a atenção nesse caso é justamente isso. Primeiro que talvez teria sido melhor que o Vaccari não recorresse, né? De 10 anos agora vai cumprir 24. Isso muito porque os desembargadores regionais federais lá de Porto Alegre julgaram que nesse caso, o próprio TRF já havia arquivado duas outras condenações contra o Vaccari ali, julgando, mas dessa vez houve esse aumento, condenando porque disseram que diferente das outras, nessa ação havia uma robustez maior do conjunto de provas que foi formulado, principalmente porque nesse caso não seriam questões muito ligadas a delações premiadas, e sim depoimentos de vítimas que foram colhidas dentro do próprio processo, sem necessariamente usar desse benefício aí concedido pelo Ministério Público. Então, até aquela própria defesa de dizer, não, mas essas pessoas estão dizendo isso para obter um benefício, não colou dessa vez, e aí o Vaccari acabou tendo uma pena muito aumentada. E a expectativa maior fica em torno com relação a que o TRF, esse corpo de desembargadores, a corte vai ser a mesma que vai receber o processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que a gente não sabe, hoje não sabe quando que vai ser julgado, pelo tempo do tribunal aí, pode ser só lá para o meio final do ano que vem, aí no meio de um processo eleitoral não daria certo, talvez antecipasse um pouco ou deixasse para depois, e aí fica essa expectativa, será que o TRF tomaria uma coisa, e reforça um pouco aquela tese que a gente tem comentado, né, que o TRF não só tem mantido as condenações do Sérgio Moro, como em alguns casos foi ainda mais rigoroso, então gera toda uma apreensão para saber como é que deve ser julgada aquela condenação do Lula na primeira instância lá em Curitiba, visto que para o caso aí do Vaccari, além dele, outros 5 réus, entre eles a Mônica Moura e o João Santana, tiveram aí penas aumentadas com excesso de captação de propinas também na Petrobras, e a questão chave é essa, né? Como isso repercute no caso do ex-presidente Lula, que a gente sabe que vai ser... Qualquer decisão que saia do tribunal vai ser um pandemônio, vai ter uma comoção muito grande popular. Seja a favor ou contra, confirmando a condenação. Não se sabe qual vai ser uma questão que vai ser mais meteórica, né, para a política nacional. Se vai ser uma condenação, uma absolvição. De qualquer forma, o TRF tem uma responsabilidade muito grande nas mãos. Bem, são 17 horas e 32 minutos. Você pode continuar participando aqui do nosso programa, enviando seus questionamentos, as suas dúvidas, as suas sugestões, enfim. Escreve na parte dos comentários que já a gente seleciona e lê aqui, enfim, comenta junto com vocês. Voltando a falar agora de PSDB, mas PSDB do Ceará. Como vocês sabem, o senador Tasso Gereissati rejeitou a ideia de se candidatar pela 4ª vez ao governo do estado e o PSDB procura alternativas. E a que ganha mais força atualmente é do empresário Geraldo Luciano, ele que se encaminha para participar do comando do PSDB junto com o médico Cabeto, né, um tucano também importante dentro do partido. Eles ficariam aí na cúpula do PSDB, já para ganhar também algum destaque com vistas a 2018. Maza, como avaliar essa proposta do PSDB? Né? Dizem que a política aí pede novidades, né? Será que Geraldo Luciano é esse nome? Será que ele tem essa predisposição? E tem também essa disposição e essa resistência para enfrentar um processo de disputa aqui no Ceará? Pois essa novidade que acontece hoje aí, do Geraldo Luciano ser incluído dentro da direção do PSDB no Ceará, já foi uma surpresa grande e uma novidade bastante significativa do processo que vinha sendo feito até agora. Porque a gente vem conversando aí com o Geraldo Luciano desde que o nome dele começou a surgir como especulação. Geraldo Luciano, para quem não sabe, que é um empresário, nunca atuou na área política, na área administrativa pública, mas sempre foi ligado ao mercado mesmo, à gestão de empresas. Hoje quem comanda, faz a administração das empresas do grupo M. Dias Branco, aqui no Ceará, um grupo, né, um dos mais ricos do Brasil, cheio de empresas aí, tem obtido bons resultados, né, financeiros, e agora ele que vinha sempre negando, dizendo que tinha essa missão institucional ali junto à empresa privada, né, o setor privado, agora já entra dentro do partido já admitindo que ali tem algum, né, interesse eleitoral com certeza. Ninguém entraria nisso aí meramente para emprestar de uma qualificação técnica que fosse para o partido. Se ele está entrando é porque deve ter alguma pretensão. Lembrando que alguns meses atrás o João Dória
veio aqui no Ceará e uma das estrelas, digamos assim, da passagem do Dória foi o Geraldo Luciano, que passou o tempo inteiro, desde a decolagem do João Dória aqui, que chegou até ir embora, do lado dele, em quase todas as fotos, o Geraldo aparece. Será que seria isso que ele está tentando? Ser um novo Dória, se apresentar como essa figura da nova política? Apesar de que ele é bem diferente do perfil do Dória, né? Que o Dória era um cara que estava na política há muitos anos, já havia sido gestor público, e já o Geraldo é um cara que vem mesmo da linha da questão privada. Mas é interessante, principalmente essa novidade por causa disso, uma mudança de postura muito grande dele, de negar, de reforçar que tinha esse papel institucional no mercado e agora dentro da política. E outra coisa é o Tasso, né? O Tasso realmente ele deve sentir um pouco de saudade do tempo que ele estava só lá no Iguatemi, tranquilidade, porque desde de um ano para cá o próprio Galeguinho não está tendo muita paz dentro da política, né? Dentro do PSDB nacional, essa briga generalizada entre os tucanos, e aqui no Ceará a situação, um partido totalmente quase sem base, né? Trabalhando agora, trazendo esses dois nomes aí, que são nomes mais que eles tentam vender como uma novidade, porque até então o que se tinha era um PSDB que estava perdendo espaço por causa dessa pretensa aliança entre o Eunício Oliveira e o Camilo Santana, né? Se o Camilo realmente conseguir trazer o Eunício hoje para a base dele, o PSDB fica basicamente sem palanque aqui no Ceará, ficaria sem o nome. Por isso que talvez até que começaram a cogitar o nome do Tasso também, que sabe que é um homem forte, né? Que teria próprio recall dos outros governos dele, poderia ter alguma chance de disputa, porque uma base forte como a do Camilo Santana, que vai unir aí uns 15 partidos, se viesse sem o PMDB, como é que o PSDB teria força para disputar diretamente, batendo voto com o Camilo Santana? Que não é uma gestão que está sendo, que não está em olho de furacão, o Ceará não está quebrado que nem o Rio de Janeiro, não está tão alvo de denúncia na Lava Jato, então é muito difícil assim, sem nenhuma grande novidade, tirar um gestor como o Camilo Santana, bater de frente com ele, sem ter uma base também de oposição muito consolidada, o que não vai acontecer se o Eunício passar para a aliança. Então o Tasso vem tentando trabalhar essa questão da novidade, né? E conseguiu agora, com a adesão do Geraldo Luciano, um nome um pouco mais significativo para isso. Lembrando que o senador Eunício Oliveira tem afirmado, né, aliado aos bastidores, que ficaria na oposição, aliado ao PSDB, caso o senador Tasso fosse candidato ao governo, né? Ninguém sabe qual vai ser a posição dele com essa substituição e com esse plano B que o PSDB inventou agora aqui no Estado. E outra coisa, um argumento que o Marconi Perillo utilizava para afirmar que o senador Tasso Gereissati não poderia concorrer à presidência seria de que ele teria que concorrer ao governo do Estado aqui no Ceará. E para se contrapor isso, Tasso reforçou: não, eu não vou me candidatar ao governo do Estado, quero me dedicar ao comando nacional do PSDB. Então, realmente, as chances de Tasso Gereissati concorrer ao governo do Estado, principalmente se ele for eleito presidente do PSDB, ficam próximas a zero. As pessoas do Marconi Perillo, além dessa questão, ainda chegaram até a cogitar de que o Tasso estaria fazendo aquela confusão toda dentro do PSDB nacional para, de alguma forma, beneficiar Ciro, né? a candidatura do Ciro Gomes à presidência da República, uma tese que é muito pouco provável, muito pouco crível, né? Mostra que ou eles têm ali alguma vontade de queimar, um pouco de má fé até, ou não sabem mesmo como é que está a relação do Tasso e do Ciro aqui no Ceará, que estão se pegando aí há uns bons anos, ultimamente partindo até para agressões mais contundentes um contra o outro, né? E aí pensar que por uma forma ele estaria tentando beneficiar o Ciro Gomes é bem distante do que a gente vem acompanhando. Bem, agora a gente vai ler aqui alguns comentários, obrigado pela sua participação. O primeiro é o de Assis Mendes. O que vocês acham da possível candidatura de Luciano Huck? Bem, ele reiteradas vezes afirma que não é candidato, mas que quer contribuir com a política do país, dialogando com representantes aí da nova política. Ele já aparece, né, nas pesquisas com 5% da preferência do eleitor, mas até agora não deu nenhum sinal claro de que vai ser candidato. Ele tem conversado com muita gente, conversou agora com o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, conversou com representantes da Rede, do Novo, do PPS, do DEM, enfim, realmente ele está dialogando muito. Agora, qual é o objetivo dele com isso é que não está muito claro. Ou ele está realmente tentando aí, conquistar o apoio de setores mais progressistas e dessa chamada nova política, para ter uma garantia aí de que teria uma base forte para se candidatar, ou realmente ele está querendo ajudar ao aparecimento, ao surgimento de um nome forte que represente aí os anseios, né, de um país pós-Lava Jato, de um país pós um esquema tão forte de corrupção e de descrédito na atual, chamada na velha política, né? Então,
é uma incógnita ainda realmente qual vai ser o papel dele. Meio com uma maçaroca de ideias por enquanto, né? Ele que veio já falou, não seria um nome de direita nem de esquerda, muito pelo contrário. Aí depois se une com um partido novo, de tendência mais liberal. Não se sabe até onde vai esse balão de ensaio, digamos assim, que é a candidatura do Luciano Huck, mas que é um nome que principalmente teria muita aceitação talvez dentro do mercado, seria um nome muito mais palatável do que os dois principais nomes nas pesquisas hoje, que são Luiz Inácio Lula da Silva e o Jair Bolsonaro. São dois nomes que a princípio têm sido rejeitados aí pelos grandes setores financeiros. Então o Luciano Huck, eu acho que o nome dele às vezes é mais lembrado muito por questão disso, né? Porque talvez a procura por uma terceira via esteja tão grande que, rapaz, qualquer um aí que tenha algum pouco de visibilidade maior, que esteja dentro da mídia, que consiga vender o seu peixe, que as pessoas conheçam, vai ter uma atençãozinha voltada para ele em algum momento, né? Lembrando que é um nome também que não tem nenhuma experiência política, né, que é muito conhecido. O fato positivo é que não precisaria gastar tanto dinheiro para se fazer conhecido, né? O Brasil aí já acompanha os programas dele desde muitos anos. Então ele teria esse ponto positivo, que é o de ser conhecido e de não precisar, digamos assim, gastar muito dinheiro numa campanha que vai ser realmente muito escassa de recursos, né? Mas realmente a gente precisa conhecer um pouco mais desse personagem, né? O que ele pensa do Brasil, porque nessa tentativa de se mostrar neutro, você acaba sem saber realmente quem é essa pessoa, qual o projeto que ela tem de desenvolvimento do país, né? Mais para uma linha liberal, mais para uma linha de atuação do Estado, enfim, ainda é uma dúvida aí que pode ser esclarecida nos próximos meses, caso ele confirme, né, o projeto de se candidatar a presidente da República. Márcia Vieira Diógenes, Ciro Gomes para presidente do Brasil em 2018. Ele sim está fazendo campanha abertamente, visitando o país inteiro, fez 60 anos agora no último sábado, né? Cantoria e tudo. Cantou, enfim, fez discurso contra o Temer. Enfim, tá realmente aí com o pé na estrada. É aguardar realmente, ele precisa só mesmo melhorar nas pesquisas de intenção de voto, né? Tá aí estacionado nos 3%, não vai para cima nem para baixo. Tem uma dificuldade de penetrar, digamos assim, no grande público. No grande eleitorado, digamos assim, né? Há ainda uma resistência, não sei porque talvez ele já tenha sido candidato ou também por ter um histórico aí de polêmicas, enfim, tem alguma coisa que faça com que o nome dele não deslanche. Posições polêmicas, né? Quando fala com relação à Lava Jato, principalmente, o pessoal, a gente sabe que na população brasileira tinha crescido, né, um apoio muito grande à operação, as falas dele tinham sido bem duras com relação a decisões do Sérgio Moro, isso gera, né? Fora que o Ciro é um cara muito afeito a polêmicas, né? É muito difícil passar 2 meses sem que tenha alguma declaração que repercuta na mídia. Agora, a gente tem, na candidatura do Ciro, tem muito aquela questão de como é que vai ficar a relação dele com o PT. O Jacques Wagner já tem dito, o ex-governador da Bahia, já tem dito que seria interessante para o Partido dos Trabalhadores criar uma ponte com ele, mas como é que isso vai se dar, até que ponto? São todas questões, mas o que talvez seja o grande questão assim, para se esperar do Ciro será o que todo mundo, né, que gosta dele, que vota nele, aposta, que é a questão da participação dele nos debates, né, televisivos, principalmente. A gente vai pegar em candidaturas, a gente vai voltar, talvez seja uma eleição que mais se assemelhe com 1989, né, quando tinha aqueles debates com vários candidatos, as plataformas mais distintas, mais diversificadas. Ele deve fazer uma linha meio Brizola, pois né? Então um nome como o Ciro nessa hora pesa muito, porque ele tem, querendo ou não, já foi ministro da Fazenda, ele tem um caráter ali qualificado, ou pelo menos sabe, tem o dom da oratória muito bom, então ver como é que ele vai sair de frente com o Bolsonaro, por exemplo, né? Pessoa que ele provavelmente vai querer antagonizar, ou até um João Dória, isso aí que pode ser talvez um combustível para a candidatura do Ciro, mas do jeito que ele está hoje, muito dificilmente deslancha a candidatura dele. Bem, continuando aqui, a Rosimar Fonseca já apresenta aí um terceiro presidenciável, Álvaro Dias para 2018, ele que faz parte aí de um partido que mudou de nome, né? Agora eu esqueci o nome. PTN, foi para o Podemos. Isso, agora virou Podemos. A Helena Silva, o povo não aguenta mais essa política podre. Marcos JS, eles estão com os bolsos cheios de dinheiro. Glória Lima, o que Temer tem que fazer é devolver a presidência para Dilma, que é legítima. Isso daí acho que não acontece mais não, viu? Glória, é esperar mesmo 2018. Ela pode ser candidata a Senado, né? Vai ver, quem volta sabe. Ali. Francisco Frota, tudo para ser lei 2018. Marcos, tudo ladrão. Rosimar, de novo, falando de Álvaro Dias, foi o único presidenciável que votou contra a reforma trabalhista. Raul Galhardi, aqui o nosso ex-repórter que trabalhou com a gente, uma total catástrofe, eu não sei a que realmente ele estava. Deve ser a situação do país, né? Cabe a qualquer comentário que a gente fez. Glória Lima, meu povo, em 2018 não votem em golpistas que votaram contra o povo.
Giovanni Serafim Guedes, essa democracia representativa está ameaçada por uma ação presidencialista de corrupção. As classes vão voltar a lutar. Ricos e pobres, democracia verdadeira não obriga o cidadão a votar. Ok, a opinião aí. José Gabriel Maia. Geraldo Luciano tem chance, sendo tão desconhecido pelo povo cearense? Ainda tem tempo de reverter esse problema? Só lembrar, vamos lembrar o caso clássico da eleição que tivemos em 2012 aqui em Fortaleza, que começou a eleição, Roberto Cláudio e Eumano de Freitas tinham conhecimento de 0,1% do eleitorado e acabaram indo os dois para o segundo turno, né? A gente sabe que acaba tendo o papel de um bom padrinho, aí no caso seria o Tasso Gereissati, e também um cofre cheio, que com certeza não falta ali, pode fazer uma diferença grande na hora da campanha, né? E o conhecimento acaba sendo uma construção, né, dentro dos meses de campanha. É difícil, mas nada é impossível. Isso. O Ismael Silva, mas, gente, quem votou na Dilma automaticamente voltou no tema, até onde eu sei ele era vice dela. Isso mesmo, é bom porque a gente tem cuidado aí quando a gente for eleger alguém, de acompanhar a chapa inteira e saber, né, a postura ética e política de quem está acompanhando ali o primeiro candidato, né, o cabeça de chapa. Não dá também para agora que sirva de aprendizado, né, que a gente observe a chapa como um todo, né, e não só a parte que aparece mais. Helena Silva, Educação de Maracanaú, está na luta pela consolidação dos poucos direitos que tem, consequência da má gestão e politicagem. Tem um movimento, né, grevista em Maracanaú, os professores estão insatisfeitos. Bastante travadas as negociações, né? Faz um bom tempo que o prefeito Firmo Camusso tem dizendo que não tem orçamento para cumprir a questão, os professores questionam isso e o diálogo não tem avançado. Vamos aqui, Giovanni Serafim, agora criticando aqui o prefeito de Russas, só pensa em calçamento e praça, olha aí, prefeito de Russas, o recado aí da população. Glória Lima, a questão-chave nesse país é o que é errado está certo. Uma filosofia para a gente pensar, né? Giovanni Serafim Guedes, a maioria dos políticos no Brasil são irracionais, segundo Max Weber, o pai da sociologia. Minervino Ribeiro, reeleição 0 para políticos. Tem uma corrente bastante forte no país dizendo não reeleja ninguém, né? Mas tem gente boa aí que merece mais um mandato. Vamos lá. É difícil, mas tem. Acho que tá bom, né? Vamos só finalizar aqui com a Glória Lima de novo. O povo não é bobo, os oportunistas pensam que o Brasil é uma grande favela e querem ser presidente. Talvez aí seja um recado para o apresentador Luciano Huck. Bem, já são 17 horas e 47 minutos. Nós encerramos por aqui o nosso live política desta terça-feira. Eu agradeço muito a sua audiência, agradeço também aqui a participação do Maza. Muito obrigado, Maza, que agora vai correr ali para a redação para escrever a matéria que você vai ler na edição de quarta-feira do Jornal Povo, que vai tratar desses assuntos que a gente falou aqui agora e também de outros. Então é isso, obrigado pela sua audiência e até amanhã.